vai passar. E tem a cicatriz, que são feridas no nosso corpo. E essa cicatriz do nosso corpo, o homem, com seus olhos naturais, eles vão ver essa cicatriz. E essa cicatriz, ela pode ser no corpo de alguém até a sua morte. Porque tem cicatriz que ela não some. Tem cicatriz que é visível. Mas eu quero falar de cicatriz invisível. Como, pastor Francisco? Que você vai falar, eu ia falar senhor, né? Mas como eu sou jovem, como que você vai falar de cicatriz invisível? Existe alguma cicatriz invisível? Alguém de vocês que é pastor pode me explicar se existe? Alguma cicatriz invisível? Se existe, eu quero conhecer. Eu quero que alguém dê uma cabeçada e fique. É invisível. Aquela cacetada que fez que ele deu, uma cabeçada, alguma coisa. Pelo menos vai ter um hematoma. Todo mundo vai ver o hematoma. Então eu quero falar de algo muito especial. Muito especial. Tem pessoas que escondem essa cicatriz. Ela não mostra essa cicatriz, porque ela tem vergonha. Por exemplo, eu tive um acidente de carro, o carro pegou fogo, e o médico me deu só 8 horas de vida, e eu tenho essa cicatriz. Não é dentro de mim, mas no corpo, fora, externa. Quando o carro pegou fogo, eu me queimei. Eu tenho sinal na cabeça, que vocês podem ver que eu tenho manchas na cabeça. O médico falou que eu não podia ficar no sol, mas não tem jeito aqui na Bélgica. Então, amados queridos, eu tenho uma grande cicatriz aqui, só para vocês verem. Eu não vou tirar aqui o paletó, porque, né, é falta de respeito no altar. Mas eu tenho a cicatriz. E essa cicatriz, quando eu estou de manga curta, estou trabalhando, as pessoas me veem. Vê o meu braço com cicatriz. Essas são cicatrizes visíveis. Mas eu quero sempre repetir para você entender. Mas eu não estou falando de cicatriz visível. Eu estou falando de uma cicatriz espiritual. Que muitas pessoas têm essa cicatriz, mas ela esconde essa cicatriz. Ela tem vergonha da cicatriz. E essa cicatriz, ela é muito importante. Ela é diferente da cicatriz natural, de uma ferida. E essa cicatriz que eu tenho, ela é visível. Mas a cicatriz que eu quero falar, que eu estou falando, é de uma cicatriz invisível. Que todo mundo tem essa cicatriz, mas ela nega essa cicatriz dentro dela. E essa cicatriz, ela faz a diferença e fez de falar nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, quando Jesus, ele morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós acabamos de ler o texto aonde fala da cicatriz, de uma cicatriz de um homem que andou sobre essa terra, caminhou, calejou seus pés, para que a salvação chegasse até a nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia nos diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele foi crucificado. Mas antes dele ser crucificado, ele carregou uma cicatriz dentro dele, que é os nossos pecados, as nossas dores, as nossas feridas. Eu gostaria que o Luciano lesse para mim Isaías, fica de pé por favor, Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente ele Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si
e nos reputávamos aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Amém, amém. Pode sentar, muito obrigado. Então Jesus, ele levou essa cicatriz nossa, que é o pecado, na cruz. E Jesus não rejeitou essa cicatriz. Essa cicatriz que Jesus não rejeitou, porque se Jesus fosse, se Jesus ele fosse como eu, você, amoroso, não sei se é isso mesmo que fala, mas você entende o que eu estou falando, ele tinha abandonado tudo. Mas não, ele aceitou o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, e através da nossa cicatriz, do nosso pecado, Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Isaías fala sobre isso. Isaías fala sobre que Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia, Jesus. E ele levou sobre ele os nossos pecados. Isso foi uma grande cicatriz. Aleluia, Deus. Que Jesus levou. Mas só que essa cicatriz, ela não era natural, ela é sobrenatural. Ela é uma espiritual. Ela é invisível. Mas Jesus não abandonou. Jesus, ele aceitou essa cicatriz dentro dele. Para que eu e você pudesse hoje estarmos aqui na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi necessário que ele morresse na cruz por mim e por você. Mas eu quero dizer para você, mas nós reputamos aflitos, feridos de Deus e oprimido. Ele foi oprimido pelas transgressões, pelas iniquidades, pelo pecado nosso. Ele sofreu, ele passou uma via dolorosa por mim e por você. Mas ele não rejeitou a você, ele não rejeitou a mim, ele não rejeitou a nós que estamos aqui. Aleluia! Porque ele foi ferido por mim, ele foi ferido por nós. Mas ele morreu na cruz, ele não rejeitou a cruz. Mas eu quero dizer para você, tudo isso Jesus, ele suportou por mim e por você. A Bíblia nos diz que quando Jesus, ele estava preparando para a morte, para ser crucificado, ele chama João e Pedro. Eu gostaria que ela lesse para mim Lucas 22, 19 e 20. Raquel, por favor. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice novo testamento, e o novo testamento do sangue, Dado por vós. que é derramado por vós. Ok, versículo, que Deus abençoe. Então, Jesus, ele estava mostrando para os seus discípulos. Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. Jesus, ele chamou João e Pedro e pediu que João e Pedro procurassem um lugar, ou seja, um cenáculo, para que Jesus pudesse preparar a Santa Ceia. E quando Pedro e João preparou aquele cenáculo na casa de um homem de família, ali eles fizeram ali o preparamento. E ali Jesus, chegando naquele cenáculo, Jesus sentou sobre a mesa e começou a celebrar a Páscoa, ou seja, a Santa Ceia, que é a mesma coisa, a Páscoa. E quando Jesus, ele pegou o pão e dividiu o pão e deu para os seus discípulos. Ele disse: esse é meu corpo partido por vós. Aleluia. Então Jesus já estava falando da cicatriz que ele ia passar.
Ele ia passar já para uma via dolorosa. Aí a Bíblia nos disse, semelhantemente, ele pega o cálice. Ele pega o cálice que representa o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. E Jesus diz, semelhantemente, bebei e tomai, porque isso é meu sangue derramado por vós. Jesus já estava preparando os seus discípulos, porque Jesus ele ia passar por isso. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus terminou de participar juntamente com os seus discípulos na Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Jesus foi para o jardim de Getsêmani juntamente com os seus discípulos. Porque Jesus ele sempre ia para o monte orar. E o jardim do Getsêmani era um lugar que Jesus sempre estava constante orando com os seus discípulos. É interessante que Jesus não ia durante o dia. Jesus ia só à noite para o jardim do Getsêmani para orar com os seus discípulos. No monte da Oliveira. Porque no monte da Oliveira existe até hoje, lá em Israel, o jardim do Getsêmani. No monte da Oliveira, onde que Jesus ia para o monte da Oliveira e lá ele ia para o jardim do Getsêmani orar com os seus discípulos. Era só os seus discípulos e Jesus que ia para esse lugar orar. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou lá naquele lugar para orar, eu estou falando de cicatriz, você vai entender mais um pouquinho o que é cicatriz ou sinal. Aleluia. E quando Jesus chegou no jardim do Getsêmani, ele chama 3 dos seus discípulos. Quem é? João, Tiago e Pedro. Tem muitos aqui, não importa a maneira, a colocação. Mas a Bíblia fala Pedro, Tiago e João. Mas, amados queridos, e quando João chama os 3, não foram 12, eram 12 discípulos, mas foram 11. O outro ficou longe de Jesus. Ele nem foi com Jesus a orar. Tem gente que é assim, que não vai orar, mas ficou observando. A Bíblia não falou? É o inimigo que eu estou falando, viu? É o inimigo, é o adversário. Foi Judas. Ele não foi orar no jardim. Ele participou da ceia, mas depois da ceia ele foi para outro lugar. Jesus e os seus 11 discípulos foram para o jardim do Getsêmani orar, buscar a presença de Deus. Porque Jesus ele já sabia que naquela noite ele seria traído por Judas. Então Jesus ele foi orar, buscar mais unção, ele foi buscar mais revestimento do Pai, do Espírito Santo, porque ele sabia que ele ia passar uma vida dolorosa, carregando uma cruz, que era minha e sua. Aleluia. Gálatas, capítulo 3, verso 3, a Bíblia fala assim, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus ele fez maldito por mim, por você. Ele pegou aquela madeira, ele pegou aquela cruz no meu lugar, no seu lugar, e se tornou maldito por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. Aí Jesus chama os 3 discípulos para se ficarem aqui e orai, para que não entreis em tentação, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava passando aflição, ânsia de morte, por causa dos meus pecados, dos seus pecados, por causa do pecado do homem. Ele estava passando ânsia de tristeza, de angústia na alma de morte. Aí a Bíblia nos diz que lá em Lucas capítulo 22, que ela leu, versículo 19, 20, mais embaixo, no 43 e no 44. A Bíblia fala, eu estou falando, Jardim de Getsêmani, está lá, Lucas 22, 43 e 44. E a Bíblia nos disse que o anjo apareceu e confortava Jesus ali no Jardim de Getsêmani. Porque Jesus estava ali no Jardim de Getsêmani, angustiado, com a tristeza profundamente na alma de morte. E Jesus diz, Pai, se for pela tua vontade, passa de mim esse cálice. Se for a tua vontade,
Mas Jesus tem outras traduções, fala, Pai, o Senhor pode passar, me tirar isso, Senhor, que eu não aguento esse sofrimento. Mas a Bíblia diz que apareceu um anjo confortando Jesus. E eu quero dizer para você, você pode estar passando a situação que você tiver. A situação. Porque a palavra de Deus fala no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme. Se você teme, Senhor, se você é íntimo, sincero, na presença de Deus, desvia dos maus. O anjo vai te acompanhar, o anjo vai te aguardar, o anjo vai te livrar de qualquer situação. O anjo vai te confortar, em nome de Jesus. Porque o anjo estava ali confortando Jesus. E a Bíblia diz que o anjo confortou Jesus ali. Aí Jesus, a Bíblia diz que quando o anjo estava confortando com Jesus, porque o anjo não deixou Jesus ali naquele momento mais. O anjo ficou ali confortando Jesus, dando graça por Jesus, no jardim de Getsemane. E a Bíblia nos diz que quando o anjo confortou Jesus, que Jesus orava mais intensamente. Intensamente. Tem gente que está passando aflição. Chega, papai, me abençoa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, me livra disso. E levanta e sai. Não, a Bíblia diz que Jesus ficou orando intensamente, insistindo com o Pai. Aleluia. Orando sem cessar. Porque é necessário. Porque muitas vezes as lutas, as diversidades, os problemas, as feridas nos machucam. Mas é necessário, nós que conhecemos a palavra de Deus e temos a cicatriz de Cristo. Agora sim você vai entender. A cicatriz de Cristo dentro de nós. Nós vamos resistir esse mal, nós vamos vencer. Mas nós temos que ser constantemente em oração. Constante em oração. E a Bíblia diz que o anjo consolou Jesus. Mas Jesus, quanto mais Jesus orava, Jesus sentia mais sofrimento por causa do pecado